Quando eu era jovem, cansado de trabalhar nas roças do sertão, resolvi ir para a cidade grande tentar uma vida melhor. Como não tinha dinheiro, decidi ir a pé mesmo, sabendo que ficaria dias nas estradas desertas do sertão nordestino. No primeiro dia, tudo correu bem. À noite, eu sempre subia em uma árvore e armava minha rede para dormir, sabendo que esse hábito poderia salvar minha vida. No segundo dia, um estranho homem começou a me seguir de longe, mas nunca se aproximava. Isso me deixou apreensivo e decidi apertar o passo. Naquela noite, decidi descobrir quem era aquele homem. Subi em uma árvore e armei minha rede, observando atentamente. Logo, o homem passou pela estrada deserta e, de repente, caiu no chão, começando a se contorcer e a se transformar em um lobisomem. Meu coração disparou de medo. Se eu não tivesse subido na árvore naquela noite, ele poderia ter me pegado. No dia seguinte, decidi pedir carona para chegar mais rápido à cidade. Um bondoso senhor parou e, ao me ver cansado e assustado, decidiu me dar carona. Agradeci a Deus por ele ter cruzado o meu caminho naquela noite. Ao chegar à cidade grande, fui acolhido por um grupo de moradores que me deram abrigo e emprego. Aos poucos, fui me adaptando à vida na cidade e deixando para trás os horrores que havia enfrentado no sertão. No entanto, as noites ainda eram assombradas pelas lembranças daquela estranha criatura que quase me pegou. Com o passar do tempo, minha história se espalhou pela cidade e me tornei conhecido como o jovem corajoso que sobreviveu a um encontro com um lobisomem. As pessoas vinham me procurar para ouvir minha história e eu me sentia honrado em poder compartilhar minha experiência. Até que, uma noite, enquanto caminhava pelas ruas desertas da cidade, senti uma presença familiar me seguindo. Meu coração gelou ao perceber que o lobisomem havia me encontrado. Corri o mais rápido que pude, mas sabia que ele era mais rápido do que eu. Olhei para trás e vi seus olhos brilhantes na escuridão, cheios de sede de sangue. Então, uma ideia brilhante surgiu em minha mente. Lembrei-me de um antigo mito que dizia que os lobisomens eram vulneráveis à prata. Procurei em meus bolsos e encontrei uma moeda de prata que um velho morador havia me dado como amuleto. Sem hesitar, joguei a moeda em direção ao lobisomem, que urrou de dor e desapareceu na escuridão. Eu havia conseguido me livrar da terrível criatura mais uma vez. Com o amanhecer, contei a todos na cidade o que havia acontecido naquela noite. Me tornei um herói para aqueles que me conheciam e um símbolo de coragem para os que ouviam falar da minha história. Desde então, nunca mais encontrei o lobisomem, mas sei que ele ainda está lá, espreitando nas sombras. Aprendi a viver com o medo, mas também com a coragem de enfrentar os desafios que a vida me reserva. E assim, sigo em frente, sabendo que sobrevivi a um encontro com o terror do sertão e que sou mais forte do que jamais poderia imaginar. Meu nome é Pedro, tenho 35 anos e sempre fui um amante de motos e viagens. Em 2005, decidi realizar um grande sonho, fazer uma viagem de moto pelo Brasil. Planejei cada detalhe, escolhendo as estradas menos movimentadas e os lugares mais remotos para acampar. Na primeira semana de viagem, tudo correu conforme o planejado. A sensação de liberdade ao rodar pelas estradas desérticas do sertão nordestino era indescritível. Eu me sentia vivo, em comunhão com a natureza e comigo mesmo. Porém, tudo mudou em uma noite fatídica. Eu havia acampado em um local isolado, próximo a uma estrada de terra. Ao redor, apenas árvores e o silêncio da noite. Eu estava exausto da longa jornada e logo adormeci dentro da minha barraca. No meio da madrugada, fui despertado por um som estranho. Parecia o ruído de algo andando ao redor da minha barraca. Meu coração acelerou e meu corpo gelou de medo. Aquilo não podia ser humano, não naquele lugar remoto. Com cuidado, me aproximei da entrada da barraca e ouvi os passos se aproximando. O medo tomou conta de mim, mas eu sabia que precisava enfrentar aquilo. Com um misto de coragem e desespero, abri o zíper da barraca e me deparei com uma criatura saída dos meus piores pesadelos. Era um ser alto e peludo, com olhos brilhando na escuridão. Suas presas eram afiadas e sua respiração era pesada.
Eu não queria acreditar, mas era um lobisomem diante de mim. Meu corpo tremia de pavor, mas meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Peguei o lampião de querosene que havia levado para a viagem e joguei nele. O fogo se espalhou rapidamente pelo corpo da criatura e pude ver o horror estampado em seus olhos. Sem pensar duas vezes, corri para minha moto e dei partida. O barulho do motor ecoou na noite enquanto eu acelerava com todas as minhas forças. O lobisomem tentou me alcançar, mas logo ficou para trás, consumido pelas chamas que o devoravam. Após aquela noite terrível, eu sabia que não poderia continuar a viagem sozinho. Os perigos que me aguardavam nas estradas do Brasil eram maiores do que eu poderia imaginar. Abandonei o plano de viajar sozinho e voltei para casa, com o coração acelerado e a mente assombrada pelo encontro com o sobrenatural. Desde então, nunca mais tive coragem de me aventurar em viagens solitárias. Aquela noite mudou para sempre a minha visão do mundo. O que eu vi naquele lugar isolado era apenas o começo de algo muito maior e mais sombrio do que eu poderia imaginar. O mundo dos lobisomens era real, e a criatura que eu enfrentei naquela noite era apenas um entre muitos que habitavam as sombras da noite. Nunca esquecerei o rugido daquela besta, nem o cheiro de queimado que ficou impregnado em minhas roupas e em minha alma. Desde então, passo as noites em claro, temendo que o pesadelo retorne para me assombrar. A viagem de moto que era para ser uma aventura se transformou em um conto de terror que assombra os meus sonhos até os dias de hoje. Nunca mais viajei sozinho, pois sei que o mal está sempre à espreita, esperando para se manifestar nas sombras da noite. Na noite de 1997, eu e meus amigos estávamos visitando a antiga fazenda dos meus avós. A fazenda estava situada em uma área isolada, cercada por matas densas e sinistras. Meu avô, que já havia falecido antes mesmo de eu nascer, era conhecido por sua coragem e sabedoria. Minha avó já havia se mudado para a cidade, então estávamos sozinhos naquela noite. Estávamos bebendo do lado de fora da casa, contando histórias e rindo, quando um uivo ensurdecedor cortou o ar. Todos nós congelamos de medo e olhamos em volta, procurando a fonte do som. Foi então que avistamos uma criatura se aproximando lentamente. Era grande, peluda e sinistra. Meu amigo sussurrou em pânico: "Isso é um lobisomem." Em um instinto de sobrevivência, corremos para dentro da casa, trancando todas as portas e janelas. Mas o lobisomem não desistia, ele continuava se aproximando, determinado a nos pegar. Foi então que um senhor apareceu do nada. Ele tinha um olhar sério e autoritário, e nos mandou nos esconder no porão, pois lá havia uma porta reforçada que poderia nos proteger. Sem questionar, seguimos as instruções do senhor desconhecido e nos escondemos no porão. O uivo do lobisomem ecoava por toda a casa, tornando a atmosfera ainda mais assustadora. Passaram-se longos minutos de tensão e angústia, até que finalmente o uivo cessou e o silêncio tomou conta do local. No dia seguinte, quando finalmente tivemos coragem de sair do porão, o lobisomem havia desaparecido. Respiramos aliviados e decidimos voltar para a casa dos meus pais, onde contei todo o ocorrido para minha avó. Ela ficou chocada e começou a chorar, enquanto pegava uma foto antiga do meu avô. Com os olhos marejados, minha avó me mostrou a foto e eu mal podia acreditar no que via. O senhor que nos salvou naquela noite era meu avô falecido, alguém que nunca tive a chance de conhecer em vida. Minha avó explicou que ele tinha falecido um mês antes do meu nascimento, mas que sempre esteve presente, olhando por mim e protegendo-me, mesmo do além. Aquela revelação trouxe um misto de emoções em meu coração. O medo do lobisomem foi substituído pela gratidão e admiração pelo meu avô, um herói que mesmo na morte demonstrou sua coragem e amor pela família. Aquela noite de terror se transformou em uma noite de milagre e proteção, graças à intervenção do meu avô falecido. Desde então, sempre senti a presença reconfortante do meu avô ao meu redor, guiando-me e protegendo-me do perigo. Ele se tornou meu anjo da guarda, meu guardião sobrenatural, e eu sou eternamente grato por sua interferência naquela fatídica noite de 1997.
Minha fé na existência do além foi fortalecida, e a lembrança da noite em que meu avô me salvou do lobisomem permanecerá gravada em minha mente para sempre.